Como a leitura pode impactar nos resultados da sua redação, seja para Enem ou para concurso público? Você sabia que um bom hábito literário pode ser um forte aliado na hora da produção dos seus textos? Fique nesse vídeo e nós vamos falar da importância da leitura e como ela pode ser um diferencial na hora da sua redação. Oi, meu nome é Sonali e esse é o Ler Coffee, Livros e Café. E hoje a gente vai conversar sobre a importância da leitura na construção de um bom repertório para você usar na sua redação. Como você vai incluir esse hábito da leitura na sua rotina de estudos. Vou trazer dicas de livros aqui que vão melhorar o seu repertório, eu tenho certeza. Então esse vídeo é para você sair daquela nota mediana da redação para altas notas. Então, para começar esse vídeo, né, vamos falar um pouquinho dos resultados do Enem que saíram essa semana. Eu estava lendo uma reportagem que saiu pelo site do governo federal e eu fiquei um pouco triste com alguns resultados, alguns dados que eles trouxeram. E o primeiro foi que apenas 12 alunos tiraram nota 1000, né, nota máxima da redação, e esse número foi o menor número dos últimos 10 anos. A segunda foi a média de pontuação da redação, que ficou em torno de 660 pontos, 15 a mais do que o ano de 2023, mas a gente vê que pode ser melhorada, né? E enquanto eu estava lendo essa reportagem, me veio à mente aquela reportagem que saiu ano passado, que dizia que o Brasil é o país que não lê, né? Nos últimos 4 anos foi feita uma pesquisa e demonstrou que 2024 diminuiu muito o número de leitores. E eu fiquei pensando se esse número não atingiu os estudantes que se prestam para concurso público, para Enem, porque querendo ou não, a leitura faz toda a diferença na hora de você montar um bom repertório para fazer uma boa redação, porque afinal a redação pode lhe colocar lá na linha de chegada, como também ela pode lhe tirar do jogo. Por exemplo, eu fiz um concurso ano passado, né, em que a menina que ficou em primeiro lugar, antes de sair a nota da redação, ela estava lá no rabo da fila praticamente. E quando saiu a redação, ela foi nota 1000, a única que tirou nota máxima, ela foi para primeiro lugar. Então, para você ver o peso da redação, inclusive na prova objetiva, teve gente que tirou bem mais pontos do que ela, mas a redação foi o que fez ela alcançar o primeiro lugar. Então é super importante a leitura e eu vou lhe explicar o porquê. Então, falando mais sobre a importância da leitura na construção de um repertório, a gente tem que primeiro saber o que é um repertório, né? Repertório é um conjunto de conhecimentos, experiências, exemplos que você vai usar para embasar suas ideias, as suas teses, para você fazer uma argumentação melhor no seu texto. E isso mostra para o avaliador que você domina bem o tema proposto, né? Você domina os assuntos que foram abordados nos textos bases, e que você consegue relacionar esse tema com outras áreas do conhecimento. E existem vários tipos de repertório. Existe o repertório político, o repertório econômico, cultural, o repertório cinematográfico, que você vai citar filmes, e o repertório literário, que é o assunto do nosso vídeo hoje. Então, um exemplo de você aplicar o repertório literário é citar escritores, citar personagens, citar a narrativa do livro, citar o próprio livro, citar acontecimentos que tiveram no livro e que tem algum relacionamento com o tema proposto. Por exemplo, nesse último Enem, onde o tema da redação foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil, né? Foi tipo isso, eu vou colocar aí na tela o título do vídeo. Muitos alunos usaram esse livro aqui como repertório, porque além dele trazer essa temática, ele foi muito debatido em salas de aula de cursinhos, e Torturado, do Itamar Vieira Júnior, é um espetáculo de livro. Ele traz a narrativa de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que vivem num contexto de desigualdade social, desigualdade racial, e que estão ali na luta pela resistência da cultura dos seus ancestrais. Então é um livro que conversou muito bem com o tema, é uma boa opção para você já incluir aí no seu repertório para esse ano, seja para concurso ou para Enem, ele vale super a pena, sem falar também que você vai conhecer a escrita de um baita escritor. Vamos ver como é na prática a aplicação de um repertório literário numa redação que foi nota 1000, para vocês verem o quanto a redação pode ser valorizada, aprofundada, um argumento sólido e interessante. Então vamos lá. Essa redação que a gente vai ler é de um conterrâneo meu aqui do Rio Grande do Norte, no Enem de 2020, que foram 3 temas: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira,
Outra versão que foi a falta de empatia nas relações sociais no Brasil e o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Então eu vou ler para vocês a redação do meu conterrâneo Aécio Fernandes. Não vai estar muito visível para vocês, mas eu vou deixar o link da matéria na descrição do vídeo, que aí vocês vão poder conferir todas as redações que foram nota 1000. Então, ele começa já citando um repertório literário aqui, citando um autor e sua obra. Vamos lá. Manuel de Barros, grande poeta pós-modernista, desenvolveu em suas obras uma teologia do traste, cuja principal característica reside em dar valor às situações frequentemente esquecidas ou ignoradas. Então, ele já começa aí, depois ele vai fazer uma associação com o tema e tal. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eles citam um outro repertório literário. Isso porque, como afirmou Gilberto de Mestém, o nome do escritor, em sua obra Cidadão de Papel, a legislação brasileira é ineficaz, visto que, embora aparentemente ser completa na teoria, muitas vezes não se concretiza na prática. Então, ele usou de dois argumentos literários aqui poderosos que deixaram a sua produção ainda mais profunda, com argumentos sólidos e mostrando que ele tem domínio em outras áreas do conhecimento. É por isso que foi redação nota 1000, né? Então você viu o quanto a leitura é importante para você criar um bom repertório, aplicar na sua prova e fazer uma boa argumentação. Mas aí a sua rotina já é tão agitada, né? Você tem tantas matérias para você estudar, tem que conciliar com outras atividades no seu dia e acaba que não sobra tempo, não sobra interesse em ler. Eu vou lhe dar umas dicas aqui que você vai ler e não vai ler como se fosse obrigação, não. Você vai ler por prazer. A primeira dica que eu dou para você é que você tenha a leitura como seu momento de lazer. Você vai criar algumas metinhas práticas e rápidas e fáceis, alcançáveis, é o mais importante. Algumas metinhas como, por exemplo, ler 30 minutos ou ler tantos capítulos por dia ou tantas páginas. E você vai separar um tempo, vai procurar um lugar para você sentar e relaxar um pouquinho e vai ler, fazer, cumprir essa sua metinha, né? Geralmente, quando eu estou bem atarentada estudando para concurso, eu leio antes de dormir. Tiro ali 30 minutos, 40 minutos e vou fazer a minha leitura. Então, aos pouquinhos, eu vou criando esse hábito literário, ler um pouquinho, não tem para que você terminar o livro todo em uma semana, não. Você vai lendo no seu tempo, conhecendo a história, os personagens, sem pretensão nenhuma. Quando você já estiver bem à vontade, né? Quando você já estiver sentindo que está pegando o hábito, né? Você começa a pesquisar o contexto histórico da obra, o contexto histórico em que foi escrito, né? Começa a conversar com outras pessoas que leram esse livro, começa a ver resenhas no YouTube, indicação de outros livros parecidos com o que você está lendo, e aí você vai se inteirando mais a respeito do livro, né? E eu vou falar melhor de como você criar um hábito literário saudável e prazeroso no meu próximo vídeo, então você já se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro e não perder nenhum detalhe desse vídeo que vai estar maravilhoso também. Então, voltando para cá, a gente já sabe a importância da leitura, a importância do repertório, né, e o quanto eles estão relacionados. Como você vai incluir esse hábito na sua rotina agitada de estudos? Inclusive, gente, vocês podem conciliar a sua leitura lendo artigos de revistas e jornais confiáveis, assistindo documentários. Então, você vai associando a leitura com esses outros dois aspectos e você vai criando um repertório ainda maior. E tudo isso você pode fazer no seu momento de lazer. Então, gente, maravilhoso. Não vai lhe atrapalhar nos seus estudos, eu tenho certeza. Certo, a gente já sabe tudo isso, mas não sabe quais livros ler, né? Não tem como a gente adivinhar quais livros a gente pode usar que sirvam de repertório. Então, por isso a importância de você manter o hábito literário constante. Uma dica que eu dou é você buscar sobre livros que trazem a temática desses assuntos que a gente está debatendo recorrentemente, como, por exemplo, desigualdade social, desigualdade racial, invisibilidade, inclusão, meio ambiente. Então, livros que trazem essa temática geralmente são bons repertórios para você usar nas suas redações. Outra dica também é você ficar acompanhando páginas de professores, escritores, outros leitores e ver o que é que está em alta no momento, né? Principalmente esses escritores contemporâneos nossos, Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório,
Carla Madeira, enfim. Outra dica que eu dou, e essa também é importantíssima, é você focar na literatura nacional, desde os clássicos como Machado de Assis, Clarice Lispector, até os romances mais contemporâneos de Itamar Vieira Júnior, de Jefferson Tenório, de Carla Madeira, porque afinal de contas o Enem ele trabalha em cima das nossas problemáticas, né? Ele traz um problema que está acontecendo no momento e quer que o aluno traga uma solução. Então, você tem que estar por dentro de todo o contexto que está acontecendo no nosso país, seja de contextos que já aconteceram, mas que trouxeram a gente para o momento que estamos passando hoje, enfim. É um bom repertório para você é ler literatura nacional. E como prometido, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas de livros da nossa literatura. Só um que não é brasileiro, mas vale super a pena também a leitura, que vão ajudar você a melhorar o seu repertório literário para você já aplicar na sua próxima prova e adquirir uma boa nota. São livros maravilhosos, desde clássicos até romances mais contemporâneos da nossa rica literatura. Então vamos lá. Então, para começar, eu vou indicar para vocês livros para melhorar o repertório de vocês a respeito de Brasil no século XIX e XX. E eu vou começar indicando o melhor de todos, né? Machado de Assis. Qualquer livro dele que você for ler vai ser um bom repertório para você falar do Brasil do século XIX e XX, porque ele ambienta muito bem os seus livros para o contexto social e cultural daquela época. E vou citar dois livros aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde a gente vai acompanhar o cotidiano das pessoas de classe média do Rio de Janeiro do século XIX, finalzinho do XIX e início do XX. O segundo livro é Quincas Borba, de Machado de Assis, é como se fosse a continuação de Brás Cubas, e aqui a gente vai acompanhar também o contexto histórico, social e econômico do Rio de Janeiro no finalzinho do século XIX, e também a questão de herança, testamento, essas coisas. É maravilhoso esse livro. Outro livro que eu vou indicar para vocês é O Cortiço, e nesse a gente tem um grande pano de fundo que é a desigualdade social no Brasil, essa questão de pessoas de baixa renda vivendo em situações insalubres, como situações de ex-escravos, imigrantes. Gente, é um livro maravilhoso e que trabalha muito em cima dessa temática de desigualdade social. Maravilhoso. Outro livro que eu vou indicar para vocês agora para melhorar o seu repertório na temática de inclusão é Flores para Algernon. Ele não é da nossa literatura, mas é um livro maravilhoso, um grande clássico, e me tocou bastante esse livro porque ele traz a questão da pessoa com deficiência, a questão da educação, de como você lida com pessoas que têm déficit de atenção, déficit de aprendizado, a questão também do conhecimento, a busca pelo conhecimento e as consequências que isso traz. É um livro que desperta na gente a empatia. É um livro maravilhoso, e ele é tão maravilhoso, gente, que ele é aplicado nas salas de aula lá nos Estados Unidos. Então, se você quer melhorar o seu repertório com a temática da inclusão, esse livro aqui é maravilhoso. Agora eu vou trazer a indicação desses três livros aqui que você pode usar para melhorar o seu repertório em três temas: invisibilidade, racismo e raízes brasileiras. O primeiro dele é Becos da Memória, da Conceição Evaristo, onde ela vai contar a história dos seus ancestrais, chegando em Belo Horizonte, montando lá sua moradia, mas de repente essa área, ela não, que era uma favela, já não vai mais ser uma favela, o governo está tirando eles de lá para a construção daqueles grandes edifícios. Então ela vai contar toda a história da sua família, desde a escravidão até os dias de hoje. Quem conta é uma criança. Esse livro, gente, ele é maravilhoso, vale super a pena você ler. Conceição Evaristo, viu? Melhora muito seu repertório. Torto Arado, que a gente já citou, né? Maravilhoso. E outro livro de Itamar Vieira Júnior, Salvar o Fogo, esse livro que traz questões de desigualdade racial. Deixa eu ver aqui um pouquinho sobre o que ele fala. O centro da trama é ocupado por Luzia Paraguaçu, mais uma de suas criações inesquecíveis, uma mulher que busca na coragem o caminho para ultrapassar as maiores injustiças. A brutalidade da religião imposta, a violência nas relações em torno da posse da terra e o racismo que atravessa, como uma lança, o coração dos personagens. Tudo isso é narrado aqui com audácia artística, inteligência e humanidade. Gente, eu ainda não li esse livro, estou louca para ler. Inclusive, se você também ainda não leu esse livro,
O que é que você acha da gente ler juntos? Tanto ele quanto Casa de Alvenaria, de Carolina Maria de Jesus, que também é uma das escritoras que é muito citada nas redações do Enem. A galera geralmente usa muito ela como repertório. Eu também ainda não li esse livro, então se você quiser, junto comigo, ler esses dois livros para a gente melhorar o nosso repertório, para usar ele na redação do Enem, no meu caso, em concurso público, você deixa aí nos comentários e a gente vai ler e vai debater juntos. E um complementando as ideias do outro, enfim, vai ser um momento bem interessante. E se você leu algum desses livros, deixe nos comentários. E se você quiser indicar algum outro livro que serve para um bom repertório em qualquer tema que possa cair na redação, deixa aí nos comentários também. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Falamos de pontos muito importantes para uma redação e também para a sua vida cotidiana, porque esses livros não vão servir apenas para você usar na redação, vão servir também para melhorar você como ser humano, em ter mais empatia, em mais conhecimento a respeito da nossa história, conhecer os nossos escritores, a nossa literatura, que é riquíssima e maravilhosa. Falamos hoje sobre a importância da leitura em você criar um bom repertório. Dei dicas para você aplicar o hábito literário na sua rotina de estudos, enfim, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na descrição o link desses livros, caso vocês tenham interesse em comprar. Não esqueça do combinado, se vocês têm interesse de ler esses dois livros, deixa aí nos comentários para a gente criar um grupo para ler e debater sobre eles. Vou deixar também na descrição desse vídeo 2 canais do YouTube de professores que são maravilhosos e que falam muito sobre redação, ensinam todos os aspectos importantes de uma redação. O repertório é apenas um deles. E nesse último concurso que eu fiz, eu assisti vários vídeos deles, me maratonei mesmo os vídeos deles, e são maravilhosos. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo para que vocês possam acessar o canal deles e estudar. Eu tenho certeza que se você incluir o hábito da leitura na sua rotina de estudos e no seu dia a dia, você vai ter um repertório maravilhoso para tirar nota 1000 em qualquer redação que você fizer, porque você vai melhorar vocabulário, vai melhorar a sua escrita, vai ter um repertório profundo para uma redação interessante e o avaliador vai amar a sua redação, eu tenho certeza. Então, já se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo que também está estudando para fazer uma redação. E até o próximo vídeo.